que você acha de terapia de casal quando procurar? Bom, sobre terapia de casal, o que eu acho ótimo. Acho que sempre a terapia vai ajudar questões negativas e evolução. O grande problema é essa segunda pergunta, né, que é o que eu acho dentro da terapia de casal, que geralmente as pessoas, os casais procuram quando já está o relacionamento muito ruim, muito complicado. E aí o que acontece? Já tem muita crença limitante, muita mágoa, muito comportamento que virou hábito, que machuca um o outro, é falta de comunicação, que é o principal, né? Então tudo isso vai minando o relacionamento. Então, eu acho que os casais têm que entender, as pessoas têm que entender que, assim, caso esteja com um probleminha pequenininho, já é hora de procurar uma terapia para ajudar e não ficar entrando cada vez mais no buraco, sair mais rápido. E uma coisa muito importante, as pessoas têm que entender que a terapia de casal não é simplesmente para arrumar o casal. Porque às vezes não tem mais jeito, às vezes é o entendimento de que é melhor os dois ficarem, cada um seguir sua vida, né? Então é isso. Resumindo, terapia de casal é muito legal. Quanto antes ir melhor, para potencializar um relacionamento que pode já estar bom ou com algum pequeno problema. E entender também que às vezes a melhor opção é a separação, né? Que tipos de doenças podem ser causadas por estresse? Putz, um monte. Você está falando de doença fisiológica, a gente pode ligar o estresse a algumas doenças fisiológicas. Então, as doenças mais comuns relacionadas, né, que podem se somatizar para que isso aconteça por causa do estresse. Então, gastrite nervosa é muito comum de acontecer. Psoríase, né, problemas de pele, então também. Então, também o estresse pode estar relacionado com, na questão fisiológica, com infarto, né, com acidente vascular cerebral, esse tipo de coisa também, o estresse ajuda no processo negativo, né? Pode também causar aumento de peso, né, pelo excesso de cortisol dentro do corpo, enfim, dos hormônios que o estresse libera. Então, na parte fisiológica, é isso assim, que são os mais importantes. A parte emocional pode gerar N problemas, né, como uma instabilidade emocional muito grande, uma irritabilidade, crises de pânico, gerar transtornos de ansiedade. Então, é bem complicado, tá? E tudo isso gera comportamentos tóxicos para a própria pessoa. Então ela deixa de fazer as coisas, ela começa a ficar muito irritada no trabalho, não faz o trabalho direito, fica irritada com o seu relacionamento e assim por diante. Minha namorada tem problemas de autoestima, mesmo eu elogiando. Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum. E aí, para entender tudo isso, precisa ir a fundo e entender qual é o problema, né? Qual o problema que eu falo qual é a razão, né, o motivo, a causa dessa baixa autoestima, e aí trabalhar, ou ela se trabalhar isso, ou ela ir para uma terapia para trabalhar isso dentro dela, né, e se entender melhor. Profissão, não sei o que prestar na faculdade, qual a melhor maneira de escolher. Caramba, tem várias maneiras possíveis aí, várias ferramentas para se trabalhar, para se entender a melhor opção. Mas quais são as primeiras coisas que você precisa entender? Primeiro o que você gosta? Quais são as áreas que você gosta, as matérias que você gosta? Ou no colégio, ou que você sempre se interessou? Então a primeira parte é essa, entender o que você gosta, o que faz sentido para você. O segundo entender se isso realmente vai fazer sentido para a tua vida, se você se vê sendo aquela pessoa, aquele profissional, né? E como você vai fazer isso? Logicamente, na sua escolha do que você gosta e tal, provavelmente você escolheu mais de uma profissão, mais de um curso, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai primeiro pesquisar sobre a grade curricular de cada uma. Então você vai ver a grade curricular e vai ver se as matérias que tem nesse curso são interessantes para você. E as matérias que você não tem a menor ideia, tem um nome lá que você nunca viu na vida, joga no Google e pesquisa sobre aquilo. Outra coisa, pesquisa também no Google, no YouTube, pessoas ou matérias sobre a profissão que você está olhando do curso e tal, para ver se te interessa também, tá? E só para não esquecer, assim, tudo isso que eu falei é uma metodologia, né? São
passo a passo, mas nós da psicologia ainda temos ferramentas, testes para entender qual que é a melhor, onde você se encaixa melhor, beleza? Tenho muita insônia, tem algum método para melhorar isso ou só com medicamento? Nossa, tem muito método para melhorar isso, e principalmente a terapia, que é o padrão ouro de tratamento de insônia, tá? Então, para trabalhar insônia, na minha terapia eu trabalho aspectos comportamentais, aspectos cognitivos também, né, de entendimentos, e trabalho uma ferramenta que é hiper importante, que é higiene do sono, tá? Que é fundamental no processo. E aí, na higiene do sono, a gente vai trabalhar questões comportamentais de hábitos negativos que a pessoa faz e que atrapalha na indução do sono. Então, mexer no celular, TV, luz, forma de deitar e assim por diante. Como mudar hábitos ruins? Boa pergunta. Na verdade, a primeira coisa que você tem que fazer é entender que são hábitos ruins, né? Porque muitas das pessoas têm esses hábitos e nem entendem que é ruim. Ou seja, então o primeiro passo é ter a percepção, o entendimento do comportamento negativo que você tem. Segundo passo é entender o porquê que você tem esse comportamento. O que ele te traz de positivo, por mais ruim que seja. Por exemplo, eu como muito chocolate, que é o comportamento negativo que você quer cortar. E por que você come chocolate? Porque chocolate me deixa tranquilo, ou me dá um prazer e tal. Esse é o ponto positivo do negativo. Então esse entendimento é hiper importante. Entender que todo hábito negativo, ele busca algo positivo, de alguma forma, né? Não que seja certo, mas ele busca algo que para você, ou para o teu inconsciente, é positivo, tá? Legal, entendido isso, é um puta de um passo que você está dando para frente. Agora, o que eu vou colocar no lugar desse hábito negativo? Qual é o próximo hábito? Qual que é o hábito positivo que eu quero colocar no lugar desse comportamento negativo que eu estou passando? Entendendo o comportamento positivo, né, o hábito positivo que você quer colocar no lugar, entenda também o que ele vai te trazer de benefício. Por que ele é uma coisa que você tem que começar a aplicar, né, na sua vida de forma regular. Lógico que eu estou te trazendo o entendimento, né, uma das formas que eu aplico, por exemplo, dentro da minha terapia. Então, um processo legal de você trabalhar é numa terapia, indo para uma terapia para se desenvolver. Estou no primeiro semestre de psicologia. O que você poderia dar de dicas? Obrigado. Cara, a dica mais importante: estuda. Estuda pra caramba, leva a sério. A psicologia tem que estudar demais, de verdade. Porque assim, a gente sabe que a psicologia, de forma geral, ela tem muitas áreas. É muito abrangente aonde o psicólogo, aonde o profissional da psicologia pode atuar. Tá? Então tem muita área mesmo. E o que pode acontecer dentro da faculdade é você ver coisas que você fala, mas isso eu não gostei, eu odiei essa matéria, não vou trabalhar com isso e tal. Então, por isso que eu falo para estudar, não importa, estuda, que tudo faz parte. Às vezes, e não é incomum, tá? Você entra na faculdade achando que vai fazer algo e durante a faculdade você entende, você percebe, você vê uma matéria que te muda a realidade e você quer fazer aquilo. Mas o mais importante, estuda tudo, tenta tirar nota boa, porque assim, seja uma profissional de qualidade, não seja medíocre, tá? Quem faz a faculdade é o aluno, então boa sorte. Quanto custa a sua sessão? Tem diferença entre online e presencial? Então, eu não gosto de falar que custa, né? Porque eu quero que as pessoas entendam e precisam entender, não é só a minha não, mas terapia é investimento, não é custo. E sobre o valor da minha sessão, eu geralmente converso com a pessoa antes, né, ou pessoalmente, ou por inbox, e primeiro eu quero saber se eu posso ajudar essa pessoa, e aí depois a gente conversa sobre investimento, tá? E presencial online é o mesmo valor.